Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigin, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Logo de cara eu já quero pedir desculpas porque a minha voz está falhando um pouco. Para quem não sabe, tivemos a mais baixa temperatura do ano aqui no Rio de Janeiro e obviamente com isso a minha querida e amada garganta se ferrou. E eu nem ia gravar esse podcast hoje, porém eu estava analisando uma questão sobre Goetia, que era algo que eu já não queria mais falar tanto aqui no portal, porque a gente já teve, muito podcast, muita matéria sobre. Mas uma coisa que eu percebi é que quanto mais você aprende, quanto mais você entende sobre Goetia, menos você evoca. E isso é uma coisa que vai um pouco contra o que as pessoas normalmente imaginam de um sistema de evocação, né? Teoricamente, você acredita que quanto mais você aprende aquele sistema, mais fácil e mais familiar ele vai ficar para você. E por conta disso, você vai praticá-lo mais e mais vezes. Só que se você parar para pensar bem, não é assim que funciona na maioria de todos os sistemas. Se você, por exemplo, faz uma evocação de qualquer tipo de entidade, ou bicho, como eu digo, para conseguir alguma coisa, a ideia é que você não tenha que ficar fazendo aquele tipo de ritual sempre para chamar aquele bicho, porque você teoricamente já conseguiu o que queria. Obviamente eu estou citando aqui um caso de barganha, que a gente conhece em vários sistemas, formas de você chamar um bicho para pedir alguma coisa. E foi por conta disso que eu estava me perguntando por que tantas pessoas continuam fazendo evocações Goetia, mesmo depois de já terem realizado o que procuravam. E a pergunta era o que elas procuravam. E como eu disse, a Goetia ela tem sofrido por muitas alterações nesses anos todos de lançamento, vamos botar assim. E por conta disso, a gente consegue encontrar diferenças entre cada tipo de evocador. Ou seja, teoricamente é tudo Goetia, teoricamente é tudo o mesmo sistema, só que cada tipo de evocador utiliza para um fim diferente. E até por conta disso a gente tem essas linhas tão loucas aí, e é por isso inclusive que às vezes eu digo que já nem é mais Goetia, é outra coisa qualquer. Então eu separei a Goetia inicialmente em três formas diferentes de se praticar a Goetia, certo? Ou seja, 3 tipos de evocadores. Os 3 tipos são o evocador da Goetia Pokémon, o evocador da Goetia Psicológica e o evocador da Goetia Parental, certo? A Goetia Pokémon, acho que todo mundo já conhece. A Goetia Pokémon, o cara, ele tem como meta principal, e eu acredito que são esses os caras que mais ficam repetindo e repetindo o ritual, a meta dele é capturar todos os 72 espíritos da Goetia e depois que ele consegue isso, ele tenta aplicar a Goetia em qualquer outro tipo de bicho que ele encontrar, em qualquer outro tipo de bestiário que vender na internet, certo? Qual é o intuito desse cara? O intuito desse cara, assustadoramente, é muito parecido com o que o Salomão teoricamente fez, de acordo com a mitologia do Salomão com a Goetia, ele teria sim subjugado os espíritos demoníacos, os demônios mesmo, como eles citam, para que eles fizessem coisas para ele. Então ele não parou só no primeiro, ele foi no primeiro, foi no segundo, foi no terceiro, foi no quarto, ele não foi em 72 nem em 74, mas ele não parou depois do primeiro, ele continuou fazendo aquilo, primeiro porque ele podia, segundo porque aquilo era o trabalho de Deus, seria você subjugar aqueles demônios, que obviamente Deus e demônio é um negócio que não bate de frente, então ele era uma espécie de emissário da luz ou algo assim. Ele foi fazendo isso na história dele para construir o templo dele e dentre outras coisas mais que ele pôde conseguir com os poderes desses espíritos, que eles chamavam de demônios.
Então a gente tem esse evocador que leva isso muito ao pé da letra hoje em dia. Então você vê um evocador que ele fala: bom, eu vou evocar um espírito goétil que é relacionado à guerra, porque um cara disse que vai me bater amanhã. Então ele vai lá fazer uma evocação para o espírito da guerra. Aí ele se apaixona, então ele vai lá fazer uma evocação para um espírito relacionado a relacionamento amoroso. Então ele precisa de um emprego, então ele vai lá e faz uma evocação. Ele precisa estudar, então ele vai lá e faz uma evocação. Então ele fica nesse ciclo eterno onde ele não faz porra nenhuma da vida. Tudo que ele faz é chamar um espírito goétil para resolver o lance para ele, certo? E ele sim, ele chama o bicho vem, ele fala com o bicho e o bicho vai lá e faz, depois ele vai lá e agradece o bicho. É muito parecido com o que acontece quando você faz algum tipo de trabalho, né, em alguns tipos de culto. Né? Você chama um bicho, pede alguma coisa, o bicho faz, você paga, ou tu paga antes e o bicho faz depois, vai depender do tipo de culto que você está seguindo. E como são 72 e nesse caso você mesmo é que procura, a gente apelida, né, de Pokémon Goetia, né? Temos que pegar. Então esse é o primeiro tipo. Obviamente eu não vou, né, me aprofundar muito neles aqui porque a gente tem pouco tempo. Então vamos pro segundo tipo, que é o cara da Goetia psicológica. Esse cara, ele não acredita em demônios, como tinha no livro de Salomão. Ele não acredita em espíritos em si. Ele acredita que, na verdade, os demônios da Goécia são daimons da Goécia, que são representações dos demônios da mente dele. E ele pode utilizar das evocações para se livrar da manifestação desses demônios dentro da sua psique ou da sua alma, se o cara for pro lado mais espiritualizado da coisa. Então o que acontece? Quando ele faz uma evocação é para que ele possa entender, certo, aquele aspecto daquele demônio e ou melhorar ou se livrar daquilo. Então se ele faz uma evocação de um espírito da Goécia relacionado à guerra, é porque ele tem que aprender a lidar com aquilo e superar aquilo para seguir uma linha mais cabalística do negócio. Então eu vou evoluir porque eu superei isso. E nós temos 72 demônios, os quais temos que superar para atingir Deus, certo? Então é todo um lance mais psicológico. Por isso que cada demônio, né, ele trabalha de forma diferente com cada tipo de evocador desse. Alguns utilizam somente para superação, porque teoricamente demônios trariam coisas ruins, e essas coisas ruins são as coisas que eles vão ter que enfrentar dentro da mente deles, dentro do espírito deles, para se tornar uma pessoa melhor e assim uma alma melhor ou algo iluminado melhor. Só que não tem nada, nenhum bicho do lado de fora, certo? Então muitos desses caras às vezes não utilizam um sistema de evocação mais tradicional, como se estivesse trazendo algo de fora. Ele sabe que todos aqueles demônios são demônios da mente dele e que ele tem que lidar com eles e superá-los para que então ele se torne um evocador. Por isso que ele tem que fazer tantas vezes, assim como o da Goetia Pokémon. E por final, a gente tem a Goetia parental, que é uma Goetia que está se tornando bem popular ultimamente, que ela leva um pouco da questão do culto e da religiosidade, quase. Porque a pessoa, ela ignora o lance de Salomão comandar demônios da Goécia, ele ignora que são demônios e que demônios, na verdade, são contrários, odeiam, né, os seres humanos. Ele ignora o lance psicológico, ou seja, não é coisa da cabeça dele, é um bicho que existe, ele veio de outro lugar, ele vem de um inferno ou coisa do tipo. E o que ele faz é uma espécie de adoração. Ele adora aquele demônio e em troca dessa adoração, assim como muitas pessoas fazem com santos, anjos e alguns deuses, ele vai receber alguma coisa em troca. Então seria um culto à Goetia. Ele cria uma ligação parental com aquele demônio, se torna parente dele, o qual ele adora e por conta disso ele vai conseguir algo em troca. Então o cara ele vai ter um altar para aquele demônio, ele vai fazer homenagens àquele demônio, das piores e das melhores formas possíveis, mas ele vai fazer, entenderam? Então essas são as 3 formas que eu tenho visto. Eu vou escrever algumas matérias sobre primeiro e depois a gente vê se a gente fala mais sobre elas. Obviamente existem outras, essas são as 3 que eu tenho visto ultimamente.
Mas para esse podcast não ficar muito longo e para vocês poderem pensar um pouquinho em qual vocês se encaixam e se vocês conhecem alguém dessas linhas, eu vou terminando por aqui. Lembrando que a gente também está no YouTube agora, então deixa o like, compartilha. Se puder, se inscreve no canal. É um canal novo, a gente não bota propaganda nos vídeos, então vocês podem ouvir à vontade. Não vai ter propaganda de iFood nem de porra nenhuma. A gente tem o nosso portal, a gente coloca os podcasts também no Castbox e no Spotify. A gente tem o nosso Apoia-se, então quem quiser, basta ir aqui no link da descrição e pode apoiar 5, 2, 10 reais, o que vocês quiserem, para que a gente possa continuar fazendo esse material para vocês. Se não puder, compartilha, dá like, que a gente já agradece muito. Então, eu acho que por hoje é só. Até a próxima. Fortuna!